E depois de responder ao Supremo Tribunal Federal sobre possíveis violações às medidas cautelares, o ex-presidente Jair Bolsonaro espera uma definição do ministro Alexandre de Moraes sobre o seu futuro. E aí, agora há pouco, a gente viu a imagem dele deixando a sede do PL ali pela garagem. E quem estava lá acompanhando tudo é a Gabriela Prado e vai nos contar. Jair Bolsonaro chegou a falar alguma coisa, não é, Gabi? O que ele falou? Ele disse uma frase, Yuri, que carrega o recado que ele quer passar. Ele falou: infelizmente, não posso falar com vocês. Ele não está concedendo entrevistas desde que o ministro Alexandre de Moraes pediu explicações sobre um suposto descumprimento de medida cautelar por ele ter aparecido no Congresso, falado com jornalistas e isso ter sido publicado nas redes sociais de aliados e também de veículos de imprensa. Nessa saída, além de falar essa frase, que não podia falar com a gente, disse que a gente já sabia disso, ele chegou a parar, os fotógrafos pediram para ele olhar para as câmeras, ele parou, olhou por um momento ali para que os fotógrafos fizessem um registro e aí entrou no carro dele e foi para a residência. Ele chegou aqui no PL por volta das 9h20 da manhã e foi embora por volta das 5h20 da tarde. A residência dele fica a cerca de 11 quilômetros dessa região central, onde fica a sede do Diretório Nacional do PL, o condomínio em que ele mora, e ele precisa estar na residência dele por causa de uma medida cautelar até às 7 horas da noite. Então ele tem cumprido esse ritual. Vem aqui para a sede do partido, onde ele despacha, recebe diversos aliados parlamentares que vêm para cá para prestar esse apoio ao ex-presidente e por volta das 5 da tarde ele se encaminha para a casa dele para fazer o cumprimento da medida cautelar. Os parlamentares do PL, inclusive, falaram que querem fazer uma espécie de rodízio para não deixar o presidente desassistido, para que ele possa ter o apoio ali constante, né? Mas o humor dele parece ter mudado. Bolsonaro, no dia das medidas cautelares, nos dias seguintes, aparentava estar mais carrancudo, nervoso, e hoje ele saiu, quando ele saiu ali a gente viu, até sorriu para o pessoal, então está tentando passar uma imagem também mais tranquilidade e de conformidade e dando esse recado de que está aguardando, não pode falar com a gente porque está aguardando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que a defesa entrou com embargos de declaração, o ministro não tem prazo para fazer essa resposta, mas há uma expectativa que em breve ele se pronuncie. No máximo, se for levado ao limite, Moraes pode conceder a prisão preventiva do ex-presidente diante de descumprimento de medida cautelar, mas os aliados de Bolsonaro, e aí eu estou falando de uma percepção dos políticos, não acreditam que isso vá acontecer neste momento, até porque há um questionamento sobre a restrição de redes sociais, né? Porque o ex-presidente não pode usar as próprias redes sociais, nem de terceiros, mas também não está proibido de conceder entrevistas, pelo menos por enquanto. Isso que a defesa questiona, porque não há como ele controlar esse tipo de repercussão nas redes sociais se ele faz uma fala pública ou se alguém grava ele em algum lugar. Então são esses questionamentos que estão em jogo nesse momento. Jair Bolsonaro então já foi para a residência dele, onde vai permanecer, deve permanecer durante todo o período noturno. Amanhã a previsão é a mesma, que ele faça despachos aqui da sede do Partido Liberal. Volto com vocês. Muito obrigada, Gabriela Prado, que estava acompanhando, então, a saída de Jair Bolsonaro lá da sede do PL. Ela ficou ali, conseguiu ouvir essa escusa do presidente dizendo que não poderia conversar com vocês, no caso, os jornalistas, né? Então, Gabriela Prado e nosso repórter cinematográfico estavam lá no momento em que ele deixa, então, a sede do PL pela garagem, ali no subsolo do prédio, aqui em Brasília. Vou chamar o Theo Cury, porque, Theo, essa história de não poder dar entrevista, ele... Na verdade, na decisão, na medida cautelar de Alexandre de Moraes, não é que está escrito que Jair Bolsonaro não pode dar entrevista, mas acontece que se ele der entrevista e ela for replicada em redes sociais, aí sim ele estaria infringindo uma das medidas cautelares, e aí a defesa, e não só a defesa, juristas, ninguém entendeu direito, e aí a defesa de Bolsonaro pediu um esclarecimento para Alexandre de Moraes. Esse esclarecimento ainda não veio, Theo, e há um prazo para que esse esclarecimento seja prestado pelo ministro Alexandre de Moraes?
Débora, ainda não teve resposta do ministro, não houve uma decisão diante dos esclarecimentos apresentados pela defesa do ex-presidente da República e também não tem um prazo para que o ministro tome a decisão sobre qual que vai ser a conclusão dele. A gente falava há pouco, não se sabe para que lado o ministro Alexandre de Moraes deve seguir, se determinando eventualmente uma decretação de prisão preventiva do ex-presidente ou se de fato, esclarecendo os principais pontos da decisão para sanar qualquer tipo de dúvida e deixando o jogo seguir e o ex-presidente em liberdade, como está, mas com as medidas cautelares que lhe foram impostas na semana passada e que foram referendadas pela maioria do Supremo ontem, mas deixando claro o que ele pode e o que ele não pode fazer, principalmente no que diz respeito a esse item específico que é na réplica de eventuais declarações dele por terceiros nas redes sociais, porque ele está proibido de usar as redes sociais. Já tem mais de 10 dias e, para além disso, houve essa determinação do ministro que gerou algumas dúvidas e daí a necessidade desses esclarecimentos acontecerem. O ex-presidente, então, hoje faz o que os advogados o orientaram a fazer e o que os advogados se comprometeram com o Supremo Tribunal Federal ontem a fazer. Disseram que não haveria mais pronunciamentos, que não haveria mais declarações públicas do ex-presidente enquanto não viesse esse retorno, essa resposta do ministro Alexandre de Moraes sanando essas dúvidas, essas brechas que ficaram em aberto. Então, até que haja essa resposta, e a gente não sabe qual que vai ser do ministro Alexandre de Moraes, os advogados falaram, olha, não se preocupe que o ex-presidente não vai mais fazer nenhum tipo de pronunciamento que gere qualquer tipo de prejuízo a ele diante dessas dúvidas que a gente tem, os advogados, com relação à decisão de Alexandre de Moraes. E ele o fez hoje, seguiu esse roteiro, seguiu esse script, lembrando que na segunda-feira ele havia seguido em 2 momentos. Ao não conceder entrevista ao Metrópolis e, na sequência, ao não conceder uma entrevista coletiva que daria lá na Câmara dos Deputados. Tudo isso mudou a partir do momento em que ele, depois de ter feito o que deveria ter feito na avaliação dos advogados, de não ter falado nem com o Metrópolis, nem com os jornalistas na Câmara dos Deputados, acabou ali falando por alguns segundos, fazendo aquela cena toda, apontando para a tornozeleira eletrônica. Foi visto como uma forma de desafio ao judiciário, falando que a única lei que ele respeita, que ele segue, é a lei de Deus, falando que vai enfrentar tudo e a todos. Então aquilo foi visto como uma espécie de desaforo e fez com que o ministro, na decisão dele, falasse não em hipótese, não em tese, não em suposto ou eventual, mas em descumprimento de uma medida cautelar. Por isso deu aquelas 24 horas que foram necessárias para a defesa responder. A defesa respondeu antes do prazo e agora fica em aberto o que vai acontecer, mas o ex-presidente então se reuniu na sede do PL, não foi para a Câmara, também para não correr tanto risco de, diante dos jornalistas, falar com os repórteres, responder a algum questionamento que fizesse com que houvesse qualquer tipo de prejuízo para ele nas redes sociais, né, diante de compartilhamento, para que não houvesse juridicamente um prejuízo, se reuniu no PL e não falou com os repórteres na saída.